Olá, tudo bem? Você já sentiu que faltou alguma coisa nas suas interpretações astrológicas ou nas interpretações astrológicas que você vê por aí? Que as informações que são passadas são todas vagas, servem para todo mundo e são psicológicas demais? Pois é, hoje eu vou te mostrar porque a astrologia que você conhece é apenas a ponta do iceberg. E que a raiz da astrologia tradicional, que eu chamo de astrologia raiz, revela o que a moderna simplesmente ignora e passa por cima. Eu vou te explicar a diferença prática entre sentir algo e prever algo. E como 40 anos de prática me provaram que a tradição é o único caminho para a precisão. A astrologia contemporânea, a astrologia moderna, ela foca no eu e tem uma interpretação absolutamente psicológica. Por isso que o sentir é um verbo importante no âmbito dessa astrologia. A astrologia tradicional já tem um foco diferente. Ela tem um foco na sua vida, em como é que ela se desenrola, os fatos, os acontecimentos. E um dos aspectos que é negligenciado no âmbito da interpretação astrológica, que faz toda a diferença, principalmente no âmbito da astrologia tradicional, são as dignidades, e particularmente as dignidades essenciais. As dignidades essenciais representam força e modo, representam a força que um astro tem para se expressar e o modo como aquele astro se manifesta. Vamos tentar um exemplo, então? Eu vou trazer, num primeiro momento, o mapa de Júlio Verne, personalidade conhecida, e que tem vários astros que estão numa condição celeste mal dignificada. Por exemplo, o próprio Sol, que está em exílio, está combusto, o que por si só traz uma situação que, para o âmbito da astrologia psicológica, é bastante ruim. Mas a gente precisa considerar o peso das dignidades ocidentais, das dignidades essenciais, e interpretar no conjunto daquele mapa. Saturno, por exemplo, está retrógrado e em exílio. A Lua está na via combusta. Mas o meu foco é Marte. Marte está num signo de fogo, está em Sagitário, é o último astro da casa 6, e ele está numa recepção mútua com Júpiter. Então, Júpiter governa Marte e Marte governa Júpiter. Os dois estabelecem um tipo de diálogo. E se você for ainda além, o Marte, que é o astro que eu quero focar, ainda está peregrino. Peregrino é aquele astro que a gente não tem certeza do que acontece. A gente recorre às qualidades primitivas. Marte é um astro quente e seco e está num signo quente e seco. Ok, menos mal. Então, Marte vai poder se expressar mais de acordo com a sua verdadeira natureza. O que é que esse Marte representa lá no final da casa 6, em termos práticos? Representa que no térreo da casa onde ele residia, a família acontecia. O dia a dia, o cotidiano da vida de Júlio Verne acontecia. As pessoas adoeciam, morriam, e ele nem tomava conhecimento, porque para ele simplesmente bastava botar o dinheiro em casa. Este Marte governa, se você for ver, a 12ª casa. Então, o escritório dele, que é na parte elevada, o Sol, era justamente a parte da casa importante para ele. Marte governa também Escorpião, que está interceptado. Então, as características de Escorpião, os atributos de Escorpião, os adjetivos de Escorpião, não se manifestam na vida dele. Então, o único aspecto que se manifesta é o isolamento. Esse Marte representa que muita ação acontecia sem sombra de dúvida,
um mundo que estava sempre além, à frente dele, e inclusive se refletiu a grande mudança que ocorreu ao final da vida dele foi quando ele levou um tiro do sobrinho num duelo, por conta justamente da forma com que a esposa faleceu dentro da casa dele e ele não tinha, Júlio Verne, a menor ideia de que a esposa estivesse doente. Então, esse Marte, ele vai representar, inclusive, o tiro, que representa a grande mudança de paradigma da vida de Júlio Verne, refletindo, inclusive, nos livros e na abordagem dos romances que ele passou a escrever a partir de então. Neste mapa, a gente tem, Gustavo Kuerten, um outro Marte, um Marte em exílio, também no final da casa. Um astro no final da casa é menos importante. Mas aí eu vou perguntar para você, que talvez tenha acompanhado a trajetória deste tenista brasileiro tão importante e que tantos prêmios trouxe para o Brasil. Este Marte, que é um astro associado à força, pode representar que ele, de repente, não tinha força para bater a raquete? Muito pelo contrário. Mas este Marte representa todos os problemas que ele teve no quadril. Até porque esse Marte, junto com Mercúrio, na oposição com a Lua, representa exatamente esse, entre aspas, desequilíbrio. Não é um desequilíbrio, de repente, não social, muito pelo contrário, porque Marte governa Escorpião, e ele tinha uma ligação extremamente grande com o irmão, mas Marte não está associado com o irmão, Marte está associado com a família, e ele, em tudo que ele pôde ao longo da carreira dele, ele deu sustentação à família para que a família pudesse dar sustentação a este irmão, ascendente Câncer, uma pessoa ligada à família. Mas a Lua está à disposição de Marte. Isso dá a ele uma natureza competitiva, assertiva, um perfil realmente esportista, a capacidade de antecipar os movimentos dos outros e de realmente antecipar esses movimentos. Então, esse Marte em Libra, estando exilado, então pouca força e um modo inconstante, representam sim, no final da casa, o final da carreira dele, a etapa final de onde e como ele vinha sendo remunerado. Ele já não conseguia, em função das dores, que é assunto de Marte, desempenhar-se da mesma forma. Veja, eu não trouxe nenhum caráter psicológico, eu trouxe uma questão física, orgânica, dentro da natureza desse Marte. Esse Marte também governa Áries, a 9. Então ele foi várias vezes ao exterior, várias vezes competir e várias vezes trouxe títulos, premiações, e ele era um esportista individual e não um esportista coletivo, como esse Marte diria. Porque eu tenho que entender essa dinâmica, que é outro aspecto da interpretação da astrologia tradicional, onde tudo está relacionado. As dignidades representam força e modo, mas também apontam como os astros se relacionam entre si, principalmente quando a gente constrói frases astrológicas. Eu vou trazer um outro exemplo agora. Neste caso, vamos imaginar que esse fosse um mapa horário de alguém me perguntando: Henrique, hoje é um bom dia, ou agora é um bom dia para eu começar uma atividade? Eu diria, pelas próximas 2 horas, não, de jeito nenhum. Puxa, mas a Lua, regente do ascendente, está formando um sextil com o ascendente. Uau! O Sol está lá no meio do céu. Uau! Este Sol, por sinal, ele está sem aspecto. E um astro sem aspecto não
manifesta nada, não expressa nada, não acontece, não gera ação. Mas o meu foco é Marte. Marte está envolvido numa quadratura com Júpiter. Júpiter exaltado, então está bem, e o Marte domiciliado, forte, poderoso, separando-se de Saturno. Esse Marte separando de Saturno indica claramente separando-se, afastando-se de obstruções, dificuldades, atrasos, impedimentos de todos os tipos. Esses impedimentos, da natureza de Saturno e Áries, representam nitidamente que são as dificuldades de começar algo, de iniciar algo, de produzir ou gerar alguma ação. E Saturno representa exatamente esses impedimentos. Marte se separa disso. Então, as iniciativas representadas por Marte, nesse sentido, sim. Então, revela claramente que a pessoa está em movimento, gerando, produzindo alguma coisa que corre o risco, arianamente, de ser um desperdício de energia. Se isso for de um evento qualquer, nessa combinação pode sugerir, inclusive, na relação. Observa que Mercúrio está se separando de uma quadratura com Júpiter. Pode representar uma fraude, um roubo. Então, esta indicação, pensando numa abertura de um empreendimento, a minha resposta é não. Seu negócio não vai dar certo. Eu tenho mais problemas neste mapa do que propriamente situações que eu possa dizer boas, favoráveis ou confortáveis para a abertura de um empreendimento. E para uma cirurgia, eu também teria cautela, porque corre o risco de haver uma perda excessiva de líquido, dependendo da cirurgia. Isto é motivo de atenção. Veja, em algum momento eu perguntei se você sente isso. Não, eu estou lhe dando sugestões para que você possa tomar decisões das suas ações. Então, a astrologia raiz, a astrologia tradicional, do mesmo jeito que norteou a construção de catedrais na Idade Média, de inúmeros monumentos ao longo da história antiga, como as pirâmides, os zigurat, as pirâmides ou os monumentos do México, da Guatemala, ela tem um propósito muito mais concreto, muito mais real. Você quer aprender como se faz? Para fazer esse tipo de interpretação prática, funcional, objetiva, em astrologia tradicional, em astrologia raiz, a gente usa só 7 astros. São os 7 planetas visíveis, ou 7 astros visíveis, uma vez que Sol e Lua não são planetas. Questões como asteroides, objetos hipotéticos, como Quirón, por exemplo, que sequer existe, mas tem uma efeméride, tem uma tabela que calcula, não são utilizados. Então a gente utiliza o que existe para tratar do mundo que existe. Propósito interpretativo é outro. É o teu mundo real. É aquele que vai decidir se você compra um carro ou não, se você deve buscar com antecedência um especialista A ou B para tratar da sua saúde, melhor época para você fazer os seus exames de rotina, época para você guardar o seu dinheiro porque vai faltar lá na frente, porque é para isso que as informações que você obtém, seja a partir do mapa astrológico e depois das previsões, vão lhe proporcionar. E é por isso mesmo que muitos alunos chegam até mim frustrados, porque estudam anos a fio e não conseguem trazer, proporcionar uma resposta objetiva para os seus clientes. E sabe por que isso acontece? Porque falta método, falta uma estrutura para montar a interpretação. Em astrologia tradicional, astrologia raiz, a gente não usa esse achismo ou a desculpa, você faz o que você achar melhor porque você tem livre-arbítrio. A gente proporciona para o cliente uma resposta assertiva e objetiva. E sabe por quê? Porque as regras empregadas em astrologia tradicional, elas
foram transmitidas de geração a geração por gerações. Esta astrologia que você pratica, em particular, ela foi compilada a partir do século IV antes da Era Comum. A organização da astrologia tradicional, como nós conhecemos hoje, começou em 1700 AEC. O que você está esperando para fazer algum curso lá na minha plataforma, Abracadabra Zen EAD? Estou te esperando lá, hein?